Olá pessoal, tudo bem? Começando o nosso podcast hoje com Jorge Tosatti. Tudo bem, Jorjão? Tudo ótimo, maravilha estar aqui hoje. Então tá bom. Pastor Jorge, nós já estamos caminhando junto há alguns anos, né? E esse ano nós estamos em dois marcos. Um de 12 anos que eu vim para Atibaia, né? Tomei posse aqui e você veio logo na sequência. Né? Eu tomei posse em maio de 2010 e você veio em janeiro de 2011. 2 de janeiro. 2 de janeiro, 2 né? de janeiro. 2 de janeiro. E aí, agora também 7 anos de família vitoriosa. Já é uma caminhada boa, né, Jorge? Bons anos, né? Bons anos. Legal. Pastorzão, esse é um espaço que nós estamos compartilhando aqui, junto com a igreja, com a família, histórias de pessoas que caminharam junto com a gente, que trilharam, né, essa caminhada aí. E a gente quer conhecer um pouco mais do pastor Jorge Tosatti, onde nasceu. Você nasceu em Atibaia, veio de onde, entendeu? Hoje nós vamos revelar aqui algumas coisas do Jorge Tosatti. Bora lá. Que ninguém sabe, entendeu? Os mistérios. Aquele muro de escola que você pulou. Aquelas lâmpadas da rua que você quebrou com estilingue. Isso eu nunca fiz, não. Hoje vem tudo à tona aqui, tá bom? Jorjão, conta pra gente aí onde que você nasceu, como que foi os primeiros anos de vida aí. Meu Deus, eu sou natural de Mogi, né? Mogi das Cruzes, nascido e criado lá. De uma família tranquila, né? Não muito tranquilo, que é de italiano, né? O Tosatão fala assim que a voz dele chega daqui 5 quarteirões, né? Eu costumo dizer que quem vê eu e meu pai conversando parece que a gente tá num ringue, né? Num quebra-pau, mas não. Ele fala alto, eu falo também alto. Tem as testemunhas que sabem disso. E é algo natural nosso mesmo. Mas a família é tranquila. Família tranquila. Que legal. Família tranquila. E aí, Jorjão estudou, como que foi? Jorge, tem uma história que diz que você foi amamentado até os 15 anos. Que conversa é essa? Rapaz, a minha mãe diz que eu mamei até quase 10 anos de idade. Meu Deus do céu, gente. Ó... A equipe, a produção aí... Se escandalizaram aqui, ó. Já pega esse recorte aí. Até os 10 anos. Até os 10 anos. Eu era agarrado na Dona Maria. Agarrado. Meu Deus do céu. Jorjão, e aí essa caminhada sua em Mogi, ela já foi dentro de um lar cristão? Você já nasceu dentro de um contexto de igreja? Como que foi essa... Olha, eu costumo dizer que por mais que eu tenha um tio, né, hoje falecido, pastoreou um ministério até conhecido na cidade, eu costumo dizer que eu não era. Não era de berço, assim, dentro do convívio de igreja. Eu costumo pontuar que a minha mudança de fato ao cristianismo passou a partir dos meus 14 anos. Que aí foi realmente um encontro com Deus, onde eu me apeguei com Deus, onde eu decidi caminhar com Jesus. Como que foi essa conversão? Olha, hoje olhando para o retrovisor, eu louvo a Deus porque muitas pessoas participaram desse processo. Muitas pessoas. A última pessoa foi a Raquel, ali na cidade do Itaim Paulista. Eu estudava à noite, trabalhava no horário comercial. E lá na escola à noite, eu com segundas intenções. Meu Deus. Com a Raquel. Meu Deus. Você vai revelar isso aqui, Jorge? Tem que revelar. Tem que revelar. Mas ela foi a última pessoa, assim, que Deus usou para me levar para a igreja. Uma pessoa muito meiga, chegou, falou de Jesus para mim. E eu entendi que era Deus usando ela para que realmente algo acontecesse na minha vida. Você ali. tá com 14 anos aí. De conversão? Não, nesse tempo. 14 para 15 anos. Olha só, já trabalhava. Já trabalhava. Comecei a trabalhar muito novo. Comecei a trabalhar
com 7 anos de idade na feira, auxiliando um compadre do meu pai. Então gostava de ir aos finais de semana, ajudava ele, aí já comecei a receber ali já com 7 anos. De um dinheiro com 7 anos. Gostava de um dinheirinho. Gostava de trabalhar mesmo. Que legal. E aí, isso em Mogi, né? Porque o encontro com Jesus se deu em São Paulo. Dentro desse processo aí de 8 aos meus 14 anos, eu trabalhava numa rádio comunitária e aí comecei a ter alguns acessos. E aí comecei a frequentar algumas baladas, não podia entrar, mas entrava em virtude dos acessos. Então o pastor Jorge Tosati já foi baladeiro? Não muito, não muito. Graças a Deus foi por pouco tempo. Foi dos 12 aos 14. Já temos revelações aqui, Michel. Pastor Jorge foi baladeiro até quantos anos? Dos 12 aos 14, 2 aninhos. Ah, legal. Ainda bem que Jesus entrou em cena aí, né? Ainda bem. E aí, graças a Deus, assim, Deus me tirou desse cenário. Saí da onde eu trabalhava. Fui trabalhar em São Paulo, mudei para São Paulo a convite do meu irmão Alexandre. E lá Deus começou a mudar minha rota, né? Mudar minha rota. E eu louvo a Deus. É por isso que eu disse que a Raquel foi praticamente a última pessoa que Deus usou. Porque antes disso, na própria rádio onde eu trabalhava, programas evangélicos e graças a Deus eu conheci muitas pessoas lá de diversos ministérios, mas coração peludinho. Então tá certo. E aí a sua ida para Mogi, aí você tá em São Paulo, nesse cenário. Com uns 12 anos. Você nasce em Mogi, vai para São Paulo, e quando que você volta para Mogi? Quando que eu volto para Mogi? Com 18 anos. Com 18 anos eu retorno para Mogi. Já convertido, já exercendo ministério. Já não ia em balada mais. Graças a Deus, já não frequentava mais, já estava enraizado, né? Com as bases já firmadas. E nesse período eu continuo congregando em Mogi. Congregando em São Paulo, morando em Mogi. Então eu congregava na comunidade evangélica Koinonia com o pastor Wilson, foi lá onde eu me batizei, me converti. E quando eu volto para Mogi para voltar a morar com a minha mãe, eu continuo congregando em São Paulo, porém morando em Mogi. Entendi. E aí dentro dessa realidade que você tem agora em Mogi, dentro desse novo cenário aí, a igreja que você congrega em Mogi, qual que foi a igreja? Depois que eu voltei a morar em Mogi, eu continuei congregando em São Paulo. Depois de uns 2 anos, que eu vi que já estava muito difícil exercer ministério em São Paulo, congregando, morando em Mogi. Aí eu volto aos meus olhos para algumas igrejas. Foi quando eu conheci a Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro em Mogi. Legal. Quando eu fui em Mogi pela primeira vez, você estava com quantos anos lá, Jorge, congregando lá? Eu já estava para 2 para 3 anos já de igreja, de Bom Retiro. Legal. E aí eu saí de São Paulo, fui para Mogi, dar aula de Teologia. Panorama do Novo Testamento, Panorama do Antigo Testamento. Eu peguei essas aulas. Pegou? Você, o Paganelli. Pastor Paganelli, pastor Aécio. Uma equipe muito boa. Sim. E aí, fui algumas vezes em Mogi, você me recepcionou lá. Sim. Né, uma vez indo pra Suzano. Suzano, verdade. Ó, você era um palito, hein? Que isso, só tinha um óculos aqui assim, ó. Meu. Olha, isso eu ainda sou muito magrinho. Ai, meu Deus. Não, hoje tá mais gordinho, né? É o monitor que tá alterando alguma Não, mas eu acho que nós estamos mais bonitos aqui, viu? Tá melhor, não tá? Com certeza. E aí, nesse período em Mogi, ali você começa a desenvolver um trabalho muito bonito com jovens, né? Sim. Como que foi esse trabalho ali, Jorge? Como que foi esse despertar para o ministério com os jovens? Olha, eu costumo dizer que foi algo espontâneo, né? Uhum. Depois que eu me converti, começou a chama arder de exercer ministério.
E Deus me permitiu passar pelo ministério infantil, do diaconato, dos obreiros, enfim, todos os ministérios dentro da igreja, Deus me permitiu participar. Quando eu cheguei ali no Bom Retiro, eu levei algum tempo para me adaptar e logo em seguida eu comecei já a participar dos núcleos, dos ministérios. Foi quando eu cheguei ao Ministério de Jovens. Na época, a liderança era até do pastor Evandro. E aí, conheci ele mais de perto, e aí fui entrando, fui conhecendo. Um companheirão, né, o pastor Evandro. E aí você lidera jovens lá por um período. Sim. Né? E aí, quando eu vou para Mogi, eu vi o Jorge Tosarte lá, eu falei, eu quero esse camarada comigo. Nessa época eu estava auxiliando o pastor Alex, né? Estava na vice-liderança com ele. Uhum. E aí você assume a nossa filial no Mogi Moderno e logo em seguida eu passo a trabalhar contigo lá. E ali foi muito forte, né, Jorge? Não, foi bem. Foi um mover violento de Deus ali, uma equipe se levantou assim, muito forte, um avivamento poderoso, marcou a história ali, né? Muito, muito. Até hoje eu não consigo descrever o que foi Mogi Moderno. Na verdade, eu acho que foi um marco para todos nós, né? Foi. Porque foi algo inexplicável. O que Deus fez ali, a união. A gente brincava até que Deus estava levantando um grande exército, né? Uhum. E eu me lembro que na época havia estourado o filme A Tropa de Elite. Você lembra disso? Lembro. E eu me lembro que a gente até brincava, gente, nós somos a Tropa de Elite de Cristo. Todos os dias, muitas conversões, né, Jorge? Sim, foi algo extraordinário. Foi violento demais. E aí o Mogi Moderno deixou uma semente muito grande lá. Muito. Né? Depois eu venho para... Volta para São Paulo. Depois eu volto para São Paulo. Sim. E posteriormente venho para Atibaia. Atibaia, sim. Né? E essa ruptura lá de Mogi, ela foi traumática, né, Jorge? Muito, muito. Eu me lembro como hoje, né? No último culto ali, a igreja em prantos. Eu me lembro que depois disso eu retornei lá e a cena das lágrimas me marcam até hoje. Foi muito forte. Muito forte, né? Foi. Eu lembro que no último culto lá de Mogi, eu sentei para almoçar com a esposa e aí eu sentei na mesa, sentei ali com ela, morando num apartamento, nós dois, e não tinha as crianças ainda. E aí eu levantei para ir no banheiro enxugar as lágrimas. Aí eu voltei, sentei, aí as lágrimas não dava para conter. Eu fui pro banheiro enxugar de novo e quando eu voltei, que eu comecei a me emocionar de novo, aí ela segurou minhas mãos assim, tipo assim, pode chorar aqui mesmo. Nossa. E aí ficamos eu e ela chorando ali, um olhando pro outro. Porque a história ali foi muito forte, foi, né, muito Jorge? forte. Foram 3 anos, né? Aproximadamente 3 anos e meio, assim. Muito intenso, né? Intensos. Foram anos maravilhosos. Assim, não dá para explicar o que Deus fez ali. E é interessante que eu pude participar da construção daquilo ali. Então, eu participei da montagem e participei também do fechamento. Então, aquilo ali, aquele cenário me marcou muito. Foi tenso. Foi muito forte. E aí, quando eu vim para Atibaia, a gente já tinha um relacionamento já. Sim. E aí eu recebo uma ligação sua, né, Jorge? Falando que você queria vir para cá. Tudo que eu precisava era de companheiro para ajudar aqui, mas a igreja não tinha a menor condições de te receber aqui. Lembro dessa ligação, Jorge? Lembro. Eu lembro que em 2010, na verdade, dezembro de 2009, eu sofri um acidente. E foi um ano... Eu comecei em 2010 num cenário muito... Descendo para Bertioga, foi o acidente? Voltando para dirigir o culto. Voltando para dirigir o culto. Então eu comecei em 2010 um ano muito difícil. Muito difícil. E aí eu me lembro como hoje, nessa época nós estávamos morando em Guaianazes.
aquele dia eu estava assim numa situação muito complicada e eu falei, Deus, agora é eu e o Senhor aqui num particular. Eu lembro que eu tranquei a porta do quarto, fiquei sozinho aquele dia todo orando. Eu me lembro que a minha irmã batia na porta, Jorge, você tá bem? Você tá bem? Vanessa, fica em paz, vai trabalhar que eu tô bem. E aquele dia eu tive um particular muito grande com Deus naquele quarto. Foi o dia inteiro de oração, entrei à noite, à madrugada, e Deus falou claramente comigo, eu vou te permitir resolver tudo que você tem para resolver neste ano de 2010, mas o ano que vem eu quero você mais perto de mim. E aí eu entendi tudo. Foi como se abrisse um clarão no meio do nada, da escuridão assim. E de fato, naquele ano, Deus me deu condições de resolver tudo que precisava ser resolvido. E ali você trabalhava e viajava, atendia muitas cidades fora de São Paulo, né? Trabalhava com o que nessa época? Eu era representante comercial, vendia cosméticos no interior de São Paulo, Zona Sul, Zona Norte, Guarulhos. Deus havia me presenteado com uma cartela muito boa de clientes, viajava pelo Brasil, viajei por diversos estados. Deus me deu a oportunidade de conhecer diversos estados, diversas cidades, trabalhando, representando o produto, a marca, a empresa. E tinha uma vida muito ativa, né? Tinha uma cartela muito boa de clientes. Nessa época eu já tinha mais de 120 clientes que eu atendia em toda São Paulo e em outros estados. Abrir mão não era fácil e eu tinha uma vida ativa financeiramente, na família, de ser um auxiliar, um provedor. Então era muito difícil. E ainda mais dentro daquele cenário. Eu me lembro como hoje a empresa estava passando por um momento muito difícil financeiramente. Em alguns momentos não tinha produto para mim. E eu tinha que esperava a minha vez para pegar as mercadorias. E eu me lembro que depois desse particular com Deus, tudo clareou. No dia seguinte a empresa me ligou, seu produto está separado. Então, de fato, 2010 na minha vida foi um divisor de águas, até uma experiência mais íntima ainda com Deus. E eu me lembro claramente que em 2010 eu consegui resolver tudo. A batida do meu carro, a batida do outro carro, mais a moto, mais a questão médica que eu dei todo o auxílio. Meu carro estava chovendo, meu carro perdeu o controle, então bati em outro carro e na volta pegou uma outra moto. Foi um acidente complicado. E naquele ano Deus realmente me deu condições de resolver tudo que eu precisava. Resolvi, paguei tudo que eu precisava pagar. Eu tinha um fluxo muito alto de cheques na praça, cartão de crédito, enfim, era uma vida. Uma engrenagem que girava. Girava. E eu me lembro claramente, Deus falou, ai de você se você retroceder. E quando foi aquele ano de 2010... tudo ficou no seu devido lugar e no final daquele ano, em dezembro, Deus já tinha testificado ao meu coração e eu te liguei, eu acho que em setembro, meio do ano, eu não me lembro mais ou menos. Eu lembro que nós estivemos aqui na reforma da igreja, auxiliando, colocando as spots. Foi. E nós já estávamos ali conversando, né? Então, por trás daquela ligação ali tem muita coisa envolvida, né, Jorge? Muitas coisas. Era sair de Mogi e vir para uma cidade desconhecida, né? Sair de uma igreja estruturada para uma igreja que está começando. Sim. Né? O que fez você... e aí, nesse meio tempo, outros pastores te convidaram. Sim. Né, para fazer parte da equipe... Porque você era um líder de jovens que todo mundo queria em Mogi, né? Conseguiu fazer um trabalho excepcional em Mogi. Então, qualquer pastor de qualquer igreja de Mogi queria você ali, já vindo para assumir a liderança de jovens. Sim. Como foi, o que estava por trás dessa ligação e dessa vinda para Atibaia? Olha, eu me lembro como hoje...
no meu particular com Deus e eu falava, Deus, como que vai ser isso, né? E eu me lembro claramente, Deus iria me tirar de um cenário de conforto estável e me levaria para um lugar que seria momentos de lágrimas, mas também de alegrias. Então, a certeza que vinha dentro do meu coração era que Deus estava comigo naquele momento e que eu precisava estar em Atibaia. E por que Atibaia, Jorge? Sem ser convidado. Não sei. Né? Porque eu tinha muito receio. Eu falei, Jorge, mas não tem, a igreja não tem como, cara, não tem como. Né? Eu precisando de ajuda, mas... Eu falei, meu Deus do céu. Início da igreja. Esse Jorge é doido, início da igreja. E aí, por que Atibaia, Jorge? Olha, eu também não sei explicar. Na verdade, às vezes a gente para pensar em algumas coisas e a gente vê que Deus vai sinalizando algumas coisas. Uhum. Eu me lembro que eu tinha um cliente aqui em Amparo e eu passava por Atibaia. E eu passava e eu falava, nossa, que cidade feia. Nossa, é um lugar que eu não moraria. Então teve um tratado de Deus aí com... Olha aí, gente. Olha aí, Garcia. O que Deus fez? Eu olhava aqui, a entrada, eu falava, meu Deus, mas que cidade feia. Eu olhava pro outro lado, um hotel bonito, né? Bourbon e tal. Nossa, um hotel bonito desse, 5 estrelas de alto padrão, né? Recebe diversos times. Nossa, ia ser... Então eu passava, atendia o meu cliente em Amparo, numa cidade circunvizinha ali de Amparo, e não tinha nenhum olhar para Atibaia. Então eu acho que foi, de repente, um tratar mesmo, né? Um mover de Deus. E você sabia que o BO aqui era grande, né, Jorge? Você veio muito consciente, né? Muito consciente. Até porque o senhor, na sua transparência, não cometiu nada, né? Então, mas eu acho que era Deus mesmo. Eu acho que tinha que ser uma escola. Na verdade, hoje, olhando, Atibaia foi e tem sido uma grande escola, né? Até hoje a gente aprende muito exercendo o ministério aqui. E tudo que Deus fez ao longo desses... Vou colocar 10 anos, porque eu fiquei 3 em Mogi. Ao longo dos 10 anos que eu pude ficar aqui, anos sequenciais assim, o que Deus fez aqui eu também não tenho explicação. Então eu acho que Deus permitiu com que eu vivesse tudo aquilo que de fato a gente viveu aqui. E aí você sai de Mogi com uma estrutura financeira legal. Sim. Toda a sua família sabe o que você passou aqui, Jorge? Não. Não. Vai ficar sabendo agora. Não. Aonde que você morava e em que condições você morava aqui em Atibaia? Bom, mediante o grande desafio, a gente não tinha frescura nenhuma, né? Nós estávamos aqui para servir, e estamos até hoje, né? Servindo. Então, a nossa condição aqui, a princípio, nós passamos pela igreja, né? Moramos um bom tempo na igreja, eu e outros seminaristas, né? E foi um tempo bom de... Ai, Brasil, foi um tempo bom. Foi um tempo bom, né, Jorge? Foi, pô. E aí, muito desafio. Muito desafio. Muita pressão, 24 muita horas, pressão. Né, Jorge? Então, a gente viveu um contexto de muitos processos nesse começo. Sim. Né? A igreja não tinha... Até o som da igreja estava preso. Confiscado. Né? Estava confiscado. Ministério Público na cola. Todos os fiscais da prefeitura... porque a promotoria da cidade... Ela estava processando a prefeitura por não fiscalizar a igreja. Olha. Né? E aí foi nesse cenário que o pastor que estava aqui deixou a igreja e nós viemos assumir. Sim. Então, e aí você vem junto nesse BO, nesse nível de pressão, e foi muito pesado. Foi um tempo de muita pressão, né? Foi. Muita pressão. Aí você sai de Mogi, você tinha uma namorada lá. Como que é o nome dela? Evelyn Laurana Moraes Tosati. Meu Deus. Hoje é Tosati. Hoje é Tosati. E aí acabou que nesse meio tempo aí você acabou interrompendo o namoro. Foi um tempo que muita gente não entendeu o que estava acontecendo. Sim. Muita gente
opinou, né? O que aconteceu ali, Jorge, que interrompeu o relacionamento? O que você estava querendo ali? Conta a verdade aqui. Não, olha aí, é verdade. Deus havia ministrado fortemente ao meu coração. Então eu entendi que naquele momento nada poderia roubar o meu foco, né? Nada poderia me tirar da direção. Então eu entendi que seria um tempo de muita dedicação, de muito trabalho, de muita entrega. E naquele momento eu entendi que não era momento. Então eu me lembro como hoje nós liguei, né, para ela, aí nós sentamos numa praça. Eu falei, Evelyn, você sabe que Deus vem falando comigo e eu não quero te enganar, né? Eu não quero te atrapalhar. Eu sei que você tem projeto de casar, de constituir uma família, e isso é maravilhoso. Mas eu entendo que nesse momento é necessário que a gente coloque um ponto final aqui. Ela não entendeu, mas não, tudo bem, você fica lá, eu fico aqui. Eu entendi que não era. E por fim nós ali decidimos terminar, né? E eu falei pra ela, olha, meu desejo é que você seja feliz e tal, aquelas coisas, né? Tipo, aquela conversinha, aquela conversa, né? Pô, você tá livre, você é nova, né? Recém-formada, tal, pô, trabalhando, conquistando, enfim. Então eu não achava justo naquele momento deixá-la presa, né? As emoções e tal, e aí nós terminamos ali. Uma das coisas que você terminou ali foi por causa do cenário financeiro? Você viu que o negócio você ia ficar zerado, você já viu o cenário, falou, essa menina é cara, essa menina gosta de ir comer em lugar bom. Pensa, pensa bem. Assim, tinha o meu salário, eu era comissionado, então naquela época eu tava com 2 carros, 2 motos, tinha um padrão assim para aquela época acima da minha idade, né? Então eu saía com ela, nós tínhamos uma condição e tal. E aí pensa, seminarista, né? Eu já sabendo da condição, como que você banca um namoro assim, né? Ainda mais ela que já queria casar, ela concursada, né? Já tendo um bom salário, já projetando comprar seu apartamento, sua casa. Falar, Deus, calma aí. Meio essa que... mulher vai por pressão em mim, deixa eu terminar esse negócio aqui. Não, e até um paralelo assim de comparações. Pô, Jorge, mas quando eu te conheci, você tinha tudo isso. E agora? Então, assim, eu não saberia dizer qual segurança ou firmeza eu poderia proporcionar para ela naquele momento. Então, pô, é melhor... é melhor eu... E eu daquele jeito bem carinhoso, né, Jorge? Você tem certeza disso? Você não vai ganhar um centavo aqui. Um centavo? Não, olha aqui, Jorge, pra mim. Nem um centavo. Você foi muito corajoso. Não, a igreja né, tinha 2 membros, né? 2 membros. Então... 4 com vocês, né? Você, a esposa e a Rebequinha. A Rebeca que tava no ventre ainda. Então, pensa. Mas em nenhum momento, pastor, tive dúvidas. Nenhum momento. Esse é o diferencial de quando Deus fala, né? Quando Deus fala, você rompe, você passa ali por toda essa construção, né? Sim. Do ministério e a desconstrução de muita coisa. Muita coisa. Porque o ministério ele começa com desconstrução. Eu vou te falar algo que eu não te falei ainda, depois de tantos anos assim. Assim que eu cheguei, em 2011, o senhor lembra que nós fizemos um SOS Atibaia? Lembro. O senhor lembra? Foram toneladas de roupas, comidas. Muita roupa. A gente era mais agressivo naquela época, né, Jorge? Não tinha jeito, né? Tinha que ser. Mas eu vou contar algo aqui pra ti que eu não... Em uma das nossas entregas, nós saímos em direção ao bairro do Caetetuba. Nós fizemos ali entregas de comidas, roupas, sapatos, né? As famílias haviam perdido tudo na enchente.
E no retorno, quando eu cheguei na igreja, eu fui ao banheiro, eu entrei no banheiro em lágrimas. E eu falava, Deus, eu não conhecia esse outro lado. Porque às vezes a gente faz a obra de Deus ali, não vou dizer de uma forma mecânica, às vezes até de forma mecânica, e a gente vai perdendo um pouco da empatia, o contato com o ser humano. Ali foi uma enchente, não foi, Jorge? Foi uma enchente. Uma enchente muito forte. Violenta. Gente que perdeu tudo. Tudo. Casas e casas. E em muitas casas, as pessoas que... as primeiras coisas que as pessoas conquistaram de volta foi através da gente ali. Foi. Né? Eu me lembro em um outro bairro, e aí nós chegamos lá, aquilo mexeu muito comigo. As famílias falaram assim pra nossa equipe, né? Olha, nós perdemos tudo aqui, mas nós temos condições de ir ali, comprar em 10 vezes, 12 vezes. Em outros bairros e outras famílias não tem a mesma condição. Vão pra lá. Meu, aquilo me quebrou. Eu falei, não, eu cheguei na igreja e eu fui pro banheiro, eu comecei a chorar e falar, Deus, me perdoa. Perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas omissões. Porque às vezes a gente tá fazendo, mas a gente pode fazer mais, né? A gente pode ter uma ação diferente. E aquele trabalho me quebrou. Me quebrou. Foi, né? Não, me abalou logo do primeiro ano. Falei, Deus, e agora? Mas um baita crescimento. E aí o que acontece, Jorge? Aí você vem para Mogi, vem para Atibaia, passa por tudo isso, né? Já assume ali um protagonismo, né? Uma pressão grande também. É consagrado a pastor. Verdade. Solteiro, verdade. Solteiro. E os holofotes de muita gente já se volta para você, né? Muita cobrança, né? Como foi viver esse... Porque aí você ia para São Paulo fazer seminário, né? Sim. Todos os dias pela manhã. Verdade. Nós acordávamos 5h30 da manhã e ia para São Paulo, voltava, a gente arrepiava e tal. Como que foi esse começo do seu ministério pastoral em Atibaia, ainda solteiro? Olha, pastor, foi leve, ao mesmo tempo em que, né, muitas pressões e tal, mas eu acho que quando Deus tá realmente na direção, fica mais fácil, né? Então eu costumo dizer que não foi assim pesado. E eu me lembro, certamente o senhor vai se lembrar disso, quando muitos pastores vinham pregar na nossa igreja, eles diziam, nossa, como os seminaristas são leves, né? Como eles dirigem o culto com leveza, quando é para pregar eles pregam com leveza. Eu acho que de uma certa forma a liberdade que o Senhor nos dava, a confiança que o Senhor nos deu e ver Deus na nossa vida, eu acho que isso facilitou muito. Porque quem em sã consciência levaria 2 seminaristas à consagração, eles não eram casados e o Senhor fez isso. Então, isso para o meu ministério é um marco. Eu jamais vou esquecer isso. Entendeu? Eu jamais vou esquecer. Porque o Senhor depositou no meu ministério o seu ministério. Meu Deus. Então, eu me lembro como hoje, se você perguntar isso para a esposa, para a Evelyn, eu falava, esposa, eu não posso errar, porque o pastor Wellington confiou o ministério dele a mim. Então, se eu deslizar, não, então assim, era muita confiança. E essa confiança autenticava ainda mais a chama, o desejo de não vacilar, né? De não tropeçar. E isso fez com que ficasse um pouco mais leve. Então, eu não vejo como um peso, mas a confiança que o Senhor ali depositou foi um grande diferencial.
Mas sempre teve um comprometimento muito forte, né, Jorge? Sim. Tanto você quanto Israel naquele período ali, um comprometimento muito forte. E o comprometimento com Deus foi o que fez autenticar isso. E assim, um marco desse tempo que a gente teve que fazer muita coisa aqui. Muitas coisas. Então, tinha dia que a gente era procurado porque um comerciante queria alugar um carro de som e a gente tinha fechado todos os carros de som da cidade. A gente trabalhava 24 horas. Quem é o pastor Wellington aí? Porque eu queria fazer a divulgação da minha loja, mas vocês fecharam todos os carros de som da cidade. E ali foi um período de muita agressividade, né, Jorge? Muito. Aí era carro de som, a gente tinha uma vidraça muito grande ali. Que a gente trocava adesivo quase que toda semana. Verdade. Que doideira, né? Que doideira. E aí nós encaramos ali uma igreja de eventos. Sim, fizemos muitos trabalhos, né? Em função de tudo aquilo que a gente precisava resolver, né? Quando a gente começa a clarear as coisas, a gente chama a igreja e começa a comunicar, olha, a igreja vai mudar o perfil, porque agora a gente conseguiu, e a gente quer uma igreja que não seja parecida com rodoviária, uma igreja que tem identidade. Esse direcionamento nesse tempo te frustrou? Porque, tipo assim, aquilo que tinha sido construído, de repente, começa a ser desconstruído? Teve alguma frustração ali ou não? Não, foi não. Muito... É porque não foi da noite pro dia, né? A mudança foi acontecendo naturalmente dentro daquilo que Deus estava despertando já em você, né? Então, quando nós decide tirar a igreja da rotatória, né, e vir aqui para Brigadeiro, eu acho que naturalmente as coisas já foram tomando um outro rumo, um outro patamar, até de ministério, né? E aí a gente começa a direcionar para a família, né? Sim. E aí nasce a família vitoriosa. Sim. Você participou de todo esse contexto. Como foi ver nascer a família vitoriosa de tão perto, de dentro? Nossa. Hoje muita gente fala assim: meu Deus. Nossa, o logo de vocês é maravilhoso. O logo de vocês é maravilhoso. E muitas pessoas elogiam o nosso logo hoje, mas foi muita... Chega para cá, Carolzinha. Mas foi muita coisa ali, né, Jorge? É verdade. Muita equipe que foi dispensada, né? Muitas reuniões, muitos conflitos, não é isso? Diversos logos, né? Como que foi participar isso tão de dentro, Jorge, disso? Tão perto? Olha, é interessante porque eu chego em 2011 e participo da reconstrução do ministério na cidade. Depois eu participo praticamente do nascimento, sem apagar a história, porque é impossível apagar a história, mas ver nascer a família vitoriosa aqui em Atibaia foi algo extraordinário, fantástico, porque não estava no nosso projeto, né? Nós não tínhamos essa ambição, nunca participou sequer, né? Tenha passado pela nossa mente. Então, foi algo, para mim, pelo menos, foi inédito, né? Então, ver como que vai acontecer agora os departamentos, né? Como que vai surgir o logo, por exemplo. E aí participar de tudo isso de dentro ali foi muito desafiador, né, Jorge? Porque tinha um rompimento de uma história muito grande ali. Sim. Com muita dor, com muitas lágrimas, sim, com muito sofrimento. Sim. Muito algo indesejado, né? Sim. Não era algo que foi planejado. Sim. Foi pesado. E aí, dentro dessa realidade que você participa, Deus começa a mover, vem a filial de Bragança, vem a filial de Mogi. Sim. Depois você pastoreia a filial de Mogi 3 anos. Sim. Conta um pouquinho desse tempo aí, dessa experiência, como que foi todas essas mudanças. Experiência, mais uma experiência nova, inédita, porque
ao longo desse tempo todo você auxiliava, né, Jorge? Muito de perto, mas auxiliando. Como que foi deixar de se auxiliar? Brasil. Eita, papai, viu? Olha, uma coisa é auxiliar. Outra coisa é pastorear. Eu até brinquei, né? Até que eu falei isso pra ti, né? Que quando eu estava ali te auxiliando, né? Eu lembro que eu vinha com a lista de pedidos, Confessa seu pecado aí. Ai, meu Deus. E aí, pastor, precisa disso, pastor, precisa daquilo. Toda hora você chegava com uma lista de compra, né, Jorge? Todo dia. Não, pastor, a gente tem essa necessidade. E aí você olhava pra mim, Jorge, calma. Não é momento disso. Eu sei que precisa. Não, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, não, e não sei o que, ainda pra... E aí... Ai, meu Deus, viu? E aí, quando chegou em Mogi, teve outro Jorge lá com a listinha pra você? Teve. Olha que bênção, gente. Olha, se não igual, acho que pior, viu? Olha que coisa linda, gente. Oh, meu Deus. E aí, em Mogi, Deus minha digníssima, que todo dia vinha com uma listinha. A Evelyn? Meu bem. Ela te representou lá? Me representou, viu? Olha só. Eu falava, meu bem, calma. Não seja um Jorge de Atibaia, calma. Brinquei muito com ela. Isso é um dos pontos, né? Estar à frente do ministério é prazeroso, é maravilhoso, é até honroso. Mas é muito diferente, né? Literalmente a decisão ali em suas mãos. Então, eu posso dizer que Deus me presenteou, né? Indo para Mogi, cuidando daquele povo maravilhoso, vivendo experiências maravilhosas. Eu costumo dizer, até para minha esposa, que o que Deus nos permitiu viver foi algo extraordinário, grandioso e de muito crescimento. Muito crescimento. Então, auxiliar e pastorear são duas escolas, dois pontos de vista totalmente... Então você está aproveitando a oportunidade aqui para reconhecer que você foi... Te pedir perdão? Que você foi difícil, viu, Jorge? Você me abençoou. Eu te dei muito trabalho? Não, você me abençoou. Sério? Muito, me ajudou muito, mas tinha o Jorge que queria trocar o som da igreja, que queria comprar coisa, que queria não sei o quê. Jesus. Né, te dei muito trabalho? Não, pouco. Desabafa aí. Desabafa aí. A lista era... A lista era grande e era... Michel, pensa você conviver com o Flávio todo dia. Todo dia tinha uma lista, né? Então o Flávio hoje é o obreiro das listas aqui da igreja. Ah, é? Hoje você pode fazer a lista. Meu Deus do céu. E aí acontece, mas ali foi muito desafio, né, Jorge? Foi. Muito desafio. E quando você vinha com as listas, tinha vez que eu já recebia. Já dava um tranco ali. Tinha dia que eu tava mais carinhoso, tinha dia que... Mas aí, nesse tempo em Mogi, foi uma experiência muito boa, né? Foi, muito boa. Muito boa. Extraordinário. Porque o pastoreio, ele ensina muito. Muito. Né? Aprendi muito. O pastoreio ele ensina muito. Aí você volta para ajudar, né, novamente no projeto de Atibaia. Sim. Né? E aí a ampliação de muita coisa, um tempo de consolidação de muitas coisas. Sim. E aí você participa aí diretamente da Nascendo Família Vitoriosa em Goiânia. Você participa diretamente desse projeto. E aí começa a se envolver. Como que foi essa transição para Atibaia? Mais um momento difícil. Eita, papai. Mais um momento difícil, porque o que aconteceu com você em Mogi, de uma certa forma, eu vivi indiretamente. Uhum.
Já em Mogi, diretamente. Diretamente. Então, eu senti das suas dores nas entranhas. Então, quando nós, a igreja no todo, com os líderes, os pastores, o conselho, decide encerrar o projeto em Mogi, não foi fácil, né? Então, por mais que a equipe toda foi muito carinhosa com você, com a sua família, mas ainda assim é muito difícil, né? É muito difícil. Então, o que você passou, eu passei diretamente, né? Antes, assim, e depois disso, diretamente. Então, foram dias de choro, e a esposa, dias de oração, e eu acho que assim como você também, até hoje a gente ainda... Né? Ai, meu Deus. Fala com... Porque tem um carinho, né, Jorge? Fica. Então, assim... E aí, pra gente finalizar aqui, pra gente caminhar... como que... E aí o pessoal celebra a sua vinda pra cá. Muito. Aí o pessoal celebra a sua chegada. A recepção aqui em Atibaia. E aí o pessoal celebra e o pessoal, nossa, a gente tá celebrando a volta do Jorge, mas ele não tá reagindo assim. A reação do Jorge não tá no mesmo nível da recepção. Tava doendo muito, né, Jorge? A gente sabe o que é isso. E aí, para alguns que eu tive a oportunidade de falar ali, eu falei, não é porque tá sangrando. É porque tá doendo muito. E aí é desafiador demais, né? É muito. Tem um episódio com o Matheus ali. Como que foi, Jorge? Uma situação com o Matheus. Não, aí eu vou chorar, mano. Ai, meu Deus. Não, é claro que entre tantas, né, experiências, uma das que mais me marcou foi ver o Matheus, assim, que é o nosso filho de 7 anos, né, expressar e transmitir também a dor, assim, né, e ali foi muito difícil para mim e para a esposa, de ver o nosso filho, né, que é do altar, desde que nasceu, perguntar, papai, cadê a nossa igreja? Né? Ali ele não tem a concepção, né, de sede e tal, e ali foi um período muito difícil. Foi um outro baque, assim, que nos levou às lágrimas de novo. Hoje você já entende o que Deus está construindo, Jorge? Ou ainda não está muito claro? Não, eu ainda não... Não está claro? Não, ainda não. Tem coisas que eu ainda não entendo. E aí esse podcast ele vai continuar depois, porque a gente sabe que Deus está construindo. Tem, né? Muita coisa aí. Aí você vem para ser o José do Faraó. Como que é essa história do José do Faraó? Outra escola, né? Não, e por incrível que pareça, às vezes eu levo uma lista lá também. Você leva, Jorge? Levo. Você não aprendeu. Eu acho que não sei, eu acho que eu tenho um mistério com isso aí, viu? Você não aprendeu, Jorge? Não, e não tem o que fazer. Rapaz, quando a gente chega pra resolver, assim, vamos dizer, desafios ou BOs, a gente acaba aqui, né, sendo muito, né, muito enfático, muito pontual, incisivo e... Trabalhando com o Roberto Garcia, você teve saudade de mim, Jorge? Fala a verdade. Olha... Porque ele consegue ser 10 vezes mais chato do que eu, não consegue? Não, depende do assunto, né? Depende do assunto. Tem coisa que ele é leve. Tem coisa, sim. Tem coisas que, né, pelo amor de Deus, o velhinho. Nosso velhinho, mas... eu tenho falado assim que tem sido outra escola fantástica. Eu também não consigo descrever, porque em cada fase um crescimento, né? Eu me lembro que em alguns momentos era um nível de desafio e Deus foi credenciando cada vez
no seu período a desafios maiores. E hoje eu entendo que eu estou num desafio muito grande. E isso tem me levado a um crescimento extraordinário. Um crescimento assim fantástico. E eu só vou conseguir entender daqui a um tempo também, né? Porque daí eu já vou estar em outro... Mas você não respondeu a pergunta. Que pergunta. Você não tá com... Que você pergunta. Não ficou com saudade não de trabalhar comigo, trabalhando lá com o Garcia agora, que cara... E o Boca Garcia tá bem aqui do lado, né? Não, mas ele é top também. Garcia é de Deus, né, cara? Garcia é de Deus, é um companheirão aí. E tem sido um tempo precioso. Muito. E eu sei que hoje, nesse podcast, muita coisa ficaria em aberto. Eu já sabia que nesse encontro nosso aqui... Não daria, né? Por quê? Porque Deus está construindo, Jorge. Você está num período de crescimento muito interessante, mas Deus está construindo e eu sei que não está claro para você. Mas o que Deus está concluindo, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Eu creio. Então, você está crescendo, a Evelyn está crescendo, o Mateus está crescendo. Muito. E aí, a revelação de Deus, ela flui em tempos em que a nossa incerteza nos aproxima de Deus para entender o propósito, né? E aí Deus nos chama para esse alinhamento. Então tudo isso está sendo restabelecido mais uma vez. E eu gosto de dizer que Deus ele nunca vai falar para a gente qual que é o propósito inteiro. Sim. Né? Então cada propósito tem um nível de revelação dentro desse tempo. Então se Deus tivesse mostrado tudo lá atrás, né? Então, assim, você passa um ciclo e aí vem um tempo de celebração, vem um tempo de festa e depois vem outro tempo de tratamento. Então, todo ciclo é feito de tratamento, celebração, festa, tratamento de novo, celebração, festa. Hoje, o momento da vida do Jorge, como que você definiria? Nossa... Eu também não tenho uma resposta. Tá sendo bom, prazeroso estar vivendo o que eu estou vivendo. Não é um fardo para mim, não é um peso, muito pelo contrário. A Evelyn continua em Mogi ainda, né? Continua. Jorge? Então, mais uma vez, o desafio é grande, mas não tem sido um peso. Muito pelo contrário, tem sido prazeroso. A pior coisa é quando você faz algo que você não tem prazer. Isso é terrível. E o ciclo que eu estou vivendo está sendo prazeroso. Está sendo assim... Está sendo especial. Então eu tenho prazer no que eu estou fazendo. Tenho prazer em acordar, tenho prazer em me deslocar, tenho prazer. E isso está sendo bom. Como você não conseguiu definir, você está entrando num tempo de celebração. Amém. Num tempo de festa. Você passou por um processo muito pesado, mas Deus introduziu uma mudança de ciclo muito forte. Amém. Muito poderosa. E a gente vai se reunir aqui depois para fazer essa leitura mais forte. E para a gente finalizar, Jorge, vamos aqui um bate-bola bem rapidinho. Qual o grande livro que assim, você falou assim, eu li esse livro aqui, impactou minha vida, meu ministério, mudou muita coisa em mim? Olha, pastor, o último livro que eu li que me impactou e eu tenho usado foi o Casamento Blindado, né? Eu acho que até em virtude do nosso ministério estar seguindo nessa direção, o Casamento Blindado foi um livro que gerou um impacto muito grande. Até alguns casamentos que a gente faz, né? Tem sido um marco. Um outro que eu li que tem me ajudado num todo foi o Monge Executivo também. Um paralelo na área da administração, me marcaram assim. Lições violentas tem aquele livro, né? Muito. Qual a maior lição ali que você tira desse livro? O paralelo que ele faz entre o executivo ali e a vida do monge é um grande marco, uma grande aprendizagem, né? Da gente ter essa vida e saber lidar com esses desafios desse todo da vida, assim.
me marcou ali, da forma com que ele administrava a vida, a parte comercial ali, administrativa, me marcou muito. Família, o que família representa para você? É tudo, né, pastor? Família é tudo. Hoje tudo que eu faço é em prol da família, da minha esposa, do meu filho, é tudo. Seu pai tá com 80 e quantos anos? 84 anos. O Tosatão participou de muita coisa aqui também, né? Muita coisa. Nossa. Olhando para aquela câmera ali, deixa uma mensagem pro Tosatão aí, Jorge. Pai, o senhor é meu referencial, né, de honestidade, de caráter, de responsabilidade. Tudo que eu sou hoje, dentro da formação do meu caráter, eu devo ao senhor, né? De ter me ensinado a ser um homem de palavra, um homem honesto, íntegro, e eu devo ao senhor isso. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão especial é o meu pai. Olhando hoje para tudo que seu pai deixou para você, o que o Jorge quer deixar para o Mateus? Um legado. Eu quero deixar para o Mateus um legado de honestidade, de ser um homem de Deus, de proporcionar a ele o fundamento, um pilar que a gente só encontra em Jesus. Eu me encontrei com Jesus aos 14 e eu quero que o meu filho já tenha isso desde berço e eu quero que permaneça isso dentro dele, a chama, o desejo de ir pro culto, de querer estar dentro da igreja, de participar, de interagir com os amigos dentro da igreja. O nosso maior desafio hoje é em deixar um legado pro nosso filho. Grande sonho do Jorge Tosatti, revela aqui. Meu Deus, são tantos, né? Mas o meu grande desejo é de nunca deixar de acreditar no ser humano, no homem, na mulher. Eu penso que se eu perder isso, eu acho que o ministério se perde, né? Se a gente deixar de acreditar no ser humano, que o ser humano pode ser melhor, eu acho que a gente pode abandonar o ministério. Finaliza aqui fazendo uma declaração para Evelyn Lohane Tosatti. Meu bem, eu te amo. Dia 21 de julho nós estaremos completando 10 anos. 10 anos, Jorge. Passaram rápido demais. Mas, meu bem, caminhar com você tem sido maravilhoso. Daqui a pouco, né? Nós estaremos completando aí 10 anos de casados. E o desejo do meu coração é que nessa mudança de ciclo, tudo isso que o pastor falou aqui, que a gente percebe claramente, que seja um tempo de celebração. Que neste novo ciclo a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem ainda mais para as nossas vidas. E eu quero dizer que se eu cheguei até aqui, foi porque você esteve ao meu lado, me auxiliando, me ajudando, orando por mim e abraçando todas as loucuras, todos os projetos e sempre tendo uma palavra de apoio, de incentivo, e isso tem me fortalecido cada dia. 3 pessoas que marcaram a história do Jorge Tosatti. Puxa vida, pastor, aí você me coloca no estreito, hein? Meu Deus, não pode ser mais não, foram tantas. Mas vamos lá, eu vou pontuar a Raquel, que foi a última que Deus usou. Vou pontuar o Senhor pelo start no ministério, pela consagração. Eu fui muito carinhoso com você, né, Jorge? Não vai... Não, isso aí deixa... Deixa isso só isso é um podcast, né, Jorge? Eu vou resumir que às vezes eu falava, por que comigo o senhor tem um peso e com o outro o senhor... Mas isso é outra... E a minha esposa, né? Puxa vida, a minha esposa... Eu não queria casar, né? Isso aí também da outra... Então, eu vou pontuar essas 3 pessoas, mas... Obrigado por me inserir aí nesse grupo, nesse hall.
Quem mais? Vai, vou abrir mais duas para você aqui. Então, eu vou colocar o Roberto Gomes Garcia. Nesse tempo. Que lindo. Tá marcando um ciclo. Que romântico. Vou marcar a sua esposa, a pastora Giz. Pô, posso marcar a Giz, a esposa do pastor Adriano. Posso marcar a Nália, que fez o meu filho andar, a pastora Nália. Meu Deus. Andou com ela, tomou coca com ela. Ela tem esse dom. Meu Deus. Nossa. De fazer os meninos andar, ela tem esse dom aí. Olha essa. Pastora Marli lavou minhas roupas. Meu Deus. Pastor, se eu for pontuar aqui... Muita gente, né, Jorge? Muitas pessoas. Muitas pessoas. As pessoas que participaram na mudança do meu ministério. Entendeu? Pastor Alex, pastor Evandro, pastor... Nossa, vai longe. O Max. Meu Deus, pastor. Olha, gente, eu não quero ser injusto com ninguém. Mas são tantas pessoas, graças a Deus. Glória a Deus. São muitas pessoas. Glória a Deus. Jorge, a gente termina por aqui dizendo que é muito bom caminhar com você todos esses anos. Seu testemunho, sua vida, seu caráter, seu ministério, sempre debaixo de muita integridade. Que Deus preserve. E tem muita coisa para contar, né? Nossa! Já começou o culto ali, a gente vai finalizar, mas até a forma como você casou, né, Jorge? Se preservou ali, no meio de tantas situações aí, mas vai ficar para um próximo momento. Deus abençoe a todos, compartilhe esse podcast aqui, se inscreva no nosso canal. Todos os dias nós temos um devocional, o que estabelece o crescimento na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é o quanto ele se expõe ao Senhor todos os dias, com frequência, promovendo relacionamento de intimidade. Eu quero desafiar você a fazer parte do nosso grupo do devocional aqui no WhatsApp e você acompanhar todos os nossos devocionais, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família é vitoriosa. Deus abençoe.